Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que tu estejas acompanhando ao longo dessa semana as nossas conversas aqui sobre Natal, sobre Advento. Estamos na sexta-feira, finalizando a segunda semana de Advento, e hoje nós vamos conversar sobre Mateus capítulo número 2. Mateus capítulo número 2 trata já do passo seguinte do nascimento de Jesus. Jesus nasceu e veio até ele, ou vieram até ele, o que a Bíblia vai chamar de reis magos. Esses magos vindos do Oriente, diz a Escritura Bíblica que eles eram pessoas que estudavam as estrelas, ou seja, astrólogos. Algumas pessoas estão aí muitas vezes intrigadas com isso, porque o que esses caras queriam lá em Belém? Eles vieram guiados por uma estrela. Diz que lá já naquele período havia uma expectativa, havia uma certa e antiga profecia de que um dia o rei nasceria, e isso seria marcado por uma estrela. Então esses homens, eles eram sim de um outro país, eles eram sim de uma outra região, eles não eram judeus, eles eram gente de fora e que vieram a Belém seguindo aquela estrela que apareceu para eles e que, assim diz a Escritura, trouxeram a Jesus presentes, trouxeram presentes nobres, ouro, incenso e mirra. Talvez a gente muitas vezes, quando lê a história do Natal, se pergunta o que esse povo veio fazer lá no momento do nascimento de Jesus. Ora, para além dessa profecia antiga, existem alguns significados e alguns sentidos que que o Evangelho já transmitem para a gente nesse acontecimento do nascimento de Jesus. Talvez a primeira coisa que nós deveríamos nos lembrar aqui é que o nascimento de Jesus é o nascimento do Rei dos Reis. Quando reis, eles vêm e se dobram diante dele, reconhecendo que ele é o rei do mundo. Herodes, pelo contrário, queria matá-lo. Mas este rei merece o que há de melhor: ouro, incenso e mirra. Ou seja, ouro, né? A gente tem muito presente na cultura mundial hoje esse metal, esse produto nobre, né? Mas incenso e mirra naquela cultura eram considerados também elementos extremamente importantes e essenciais. Ou seja, eles trazem ao Senhor o que tem de melhor. Quais são os nossos tesouros que nós podemos ofertar ao Senhor Jesus? Uma boa pergunta nesse Natal. Um grande amigo meu dizia que nós temos 3 T's que nós deveríamos consagrar ao Senhor: tempo, nossos talentos e nossos tesouros. As pessoas consagram apenas suas orações e pedidos ao Senhor, e dá-lhe pedido, e não tem pedido que acabe. Mas tempo, talentos, nossas habilidades, nossas capacidades para servir as pessoas, e nossos tesouros, o investimento financeiro do reino. Não existe missão sem recursos. Então, trazer ao Senhor o que temos de melhor. Mas tem uma outra coisa aqui que nos toca bastante. Estes homens são estrangeiros. E segundo o Evangelho, nós podemos assim entender que o Evangelho do Senhor Jesus é para todas as nações. Não apenas para os judeus, não apenas para os gaúchos, não apenas para os brasileiros, não apenas para os europeus, mas o Evangelho já naquele momento, nos primeiros minutos, horas do nascimento de Jesus, já deixa para nós uma mensagem de que ele está destinado a todas as pessoas e que tem o objetivo de reunir todos os povos um dia ao redor de Jesus. Aliás, não é à toa que o Apocalipse vai dizer que no final dos tempos todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não importa a cultura, as tantas religiões que temos. O livro do Apocalipse, da revelação final de Deus, já nos diz que ao final dos tempos acontecerá a mesma coisa que aconteceu do nascimento de Jesus. Os reis da terra, as pessoas importantes, as pessoas estudadas, as pessoas esclarecidas, também as simples, também as comuns, elas se dobrarão a Jesus, porque o reino veio para todos e ele tem o poder de ultrapassar barreiras. Os 3 reis magos simbolizam pessoas estrangeiras, que mesmo não sendo judeus, vieram a Jesus
se dobraram à sua autoridade e soberania. E este é o sentido também dessa história. Grande abraço, Deus abençoe você, ótima sexta-feira.